Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, o programa habitual de sexta-feira à tarde, início da noite, que temos na nossa companhia, como já é habitual, o Dr. Dinis Carmo, que eu desde já cumprimento. Boa noite, doutor. Olá, Mariana, muito boa noite também aos telespectadores. Correu bem a semana? Correu bem, muito obrigado, a sua também. Também, obrigada. Doutor, na semana passada tivemos um convidado especial, que foi o Dr. António Ramos, não é? Que falamos do tema do pé, digamos assim, Exatamente. e que esta semana vamos continuar com este tema, mais propriamente do esporão calcâneo. É, exatamente, isso está correto. Vamos continuar com o tema do esporão calcâneo por várias razões. Primeiro, porque trata-se de uma patologia muito frequente, devido à sua frequência é algo que realmente as pessoas reconhecem. Depois, para além de reconhecer, há muitas pessoas que já sofreram desta situação e, pior ainda, se calhar também há muitas mais que ainda sofrem desta situação. De maneira que isto são tudo boas razões para continuarmos a falar do esporão calcâneo, para explorarmos um pouco mais este assunto, e até por uma razão muito especial. É que esta situação é um exemplo paradigmático de que o essencial para um diagnóstico assertivo e, consequentemente, um tratamento eficaz não são as máquinas modernas, mas são os clínicos experientes. Porque sabe que eu penso que ultimamente tem-se andado a generalizar no público em geral a ideia de que hoje em dia a única coisa que é necessária para ter um bom diagnóstico são as máquinas. O que se deve, sem dúvida, digamos, ao grande desenvolvimento que os meios complementares de diagnóstico têm tido nos últimos tempos. Agora, se esta ideia já é preocupante estar a generalizar-se no público, eu acho que ainda é muito mais preocupante nós verificarmos que esta ideia parece também estar-se a generalizar nos profissionais de saúde. Porque sabe que os exames complementares são efetivamente muito importantes. Naturalmente que é importante nós termos bons elementos sobre os quais possamos raciocinar e, digamos, tirar conclusões. Agora, o que é absolutamente fundamental é nós sermos capazes, haver quem seja capaz de raciocinar e ser capaz de tirar conclusões dos elementos de que nós dispomos. E repara, o esporão calcâneo é um exemplo, como eu disse, paradigmático disto. Porque repara, o Dr. António Ramos, a semana passada, acho que deixou aqui claro um conjunto de noções que são muito importantes. Olha, em primeiro lugar, é que há pessoas que têm esporões calcâneos e que não têm qualquer tipo de sintomas. E que nós só sabemos que elas têm o esporão porque, por uma qualquer razão, olha, por exemplo, porque torceram o tornozelo, vão fazer uma radiografia ao pé e nós verificamos que elas têm um esporão. Contudo, a pessoa não tem qualquer tipo de sintoma, nunca teve qualquer problema com os esporões. Ele também mencionou que, pelo contrário, há pessoas que têm dores na planta do pé e não têm esporão nenhum. E neste caso, nós pensamos que a pessoa terá provavelmente uma solite plantar ou uma fasciite plantar. Ele também explicou devidamente o que era uma fasciite, mas como é um termo que parece continuar a causar confusão nas pessoas, eu vou voltar ao assunto para dizer que a fáscia fundamentalmente é um tendão. Quer dizer, a diferença que existe entre a fáscia e um tendão é apenas uma diferença morfológica, ou seja, um tendão é redondo. Quer dizer, aquilo que nós temos aqui, que vemos aqui no punho, quer dizer, quando fechamos a mão, isto são tendões porque são redondos. Enquanto que a fáscia é como se fosse uma folha de papel, portanto é uma coisa mais espalhada, como se fosse a banda desta camisa, mas a sua função fundamentalmente é a mesma do tendão e qual é? É primariamente unir o músculo ao osso. Pronto, se essa fáscia se inflama, temos uma fasciite. Pronto. Mas o que é ainda mais interessante e mais intrigante é que há pessoas que têm esporões nos dois pés e só se queixam de um. E isto realmente, por que razão é que isto acontece? É que é a pergunta do $1 milhão, não é? Portanto, isto quer dizer que nós não podemos atribuir primariamente uma dor do calcanhar à presença do esporão. E repare, ainda para baralhar, eu aliás antes disso, antes de prosseguir, até quero lhe dar um exemplo que penso que a maior parte das pessoas vai entender com toda a facilidade. E que é o seguinte, imagine que a Mariana tem o azar de ter um vizinho que é assassinado a tiro, o que é sempre uma coisa agradável, sobretudo se é à porta de casa. Aparece lá a Polícia Judiciária, vai fazer umas buscas e encontra uma pistola na gaveta da cómoda do quarto da Mariana. E agora imagine o que seria se o inspetor da Polícia Judiciária, perante isto, pegasse na Mariana, cilindrou, foi a Mariana que matou o homem.
Ora, todos nós, dos romances policiais, dos filmes da televisão, etc., todos nós sabemos que isto não é assim. Porque, em primeiro lugar, é preciso provar que aquela foi a arma do crime. Ora, pode acontecer perfeitamente que a arma vá para o laboratório e eles lá verifiquem que não existe qualquer sinal da arma ter sido disparada recentemente. Até pode acontecer a arma nem ter balas. Não é? Pronto. Portanto, isto é logo a primeira questão. Mas depois, ainda mais importante que isto, se conseguir provar que aquela foi a arma do crime, é conseguir provar que foi efetivamente a Mariana que disparou. Porque a Mariana, em vez de um azar, pode ter dois. Um é ter o vizinho assassinado e outro é ter um vizinho gabiru, que por acaso estava de vias travessas com a vítima, e que soube que a Mariana tinha uma arma na sua posse, arranjou maneira de se introduzir dentro da sua casa, tirar a arma, matar o vizinho e pô-la no mesmo sítio, fazendo da Mariana a principal suspeito desta cena policial. Ora, repara, isto em medicina muitas vezes é exatamente isto que se passa. E o esporão calcâneo é um bom exemplo disto. Para além do mais, ainda repare, para ainda baralhar mais o raciocínio, acontece uma coisa, é que eu neste momento estou mesmo a imaginar, a ver uns quantos telespectadores que nos estão a ouvir lá em casa e a dizer assim ao doutor, pois é, mas olha, realmente a minha tia tinha um esporão, foi operada ao esporão e ficou muito bem, ficou curada. O que nos leva a pensar que realmente, mais uma vez, que o esporão será a causa da dor. Agora repara, eu para estas pessoas também tenho um argumento, e que é saber se efetivamente a pessoa melhorou porque lhe foi retirado o esporão ou porque a fáscia ficou solta, ou seja, foi liberta. Porque, repare, a fáscia agarra-se ao esporão. Aliás, tecnicamente, e se quisermos ser precisos, repare que o esporão não é senão uma calcificação anormal, dita uma calcificação ectópica da inserção da fáscia no calcanhar. De maneira que o cirurgião, quando retira o esporão, obviamente a fáscia fica solta. E aquilo que eu penso, eu questiono, e é aquilo que eu pessoalmente penso, é que o doente melhora não porque se tirou o esporão, mas sim porque a fáscia ficou solta. Pronto. Ora bem, agora repara, isto não é uma questão teórica, nós não estamos aqui a discutir propriamente o sexo dos anjos, que aliás você já deve ter reparado que não é propriamente a minha praia. É que isto tem implicações práticas. E tem implicações práticas porquê? Porque, tecnicamente, é muito mais fácil nós limitarmos a cortar a fáscia do que retirar o esporão. E é por isso que, nos poucos casos em que é necessária a operação para, digamos, tratar os sintomas do doente, porque o Dr. António Ramos também deixou aqui claro, e eu corroboro a sua afirmação, que em 80%, 90% dos casos, isto com tratamento conservador bem instituído, os doentes melhoram. Portanto, não há muitos casos para operar, mas naqueles que eu tenho, aquilo que eu faço é não tirar o esporão, mas cortar a fáscia. E repare, como os telespectadores poderão ver no slide que a produção irá passar, eu nem sequer corto a fáscia junto ao calcanhar, eu corto a meio da planta do pé e para isso utilizo o mesmo conjunto de instrumentos que eu inventei para a cirurgia da síndrome do túnel do carpo. E porquê a meio do pé e porquê os instrumentos do túnel do carpo? Porque, repara, o meio do pé não é uma zona direta de carga. A menos que a pessoa tenha um pé muito chato ou muito plano, não é? Portanto, normalmente a planta do pé, portanto, não é uma zona direta de carga. O que quer dizer que a pessoa vai ter um pós-operatório muito mais agradável, muito mais confortável e, certamente, que muito mais rápido. E depois, como também nós iremos mostrar, acontece que junto ao bordo anterior do calcâneo, portanto na zona onde está o esporão, há um rolo vasculonervoso. E o que é o rolo vasculonervoso? É uma artéria, uma veia e um nervo que seguem juntos o mesmo trajeto. E exatamente nesse ângulo do calcanhar há um rolo vasculonervoso que vem das profundidades e que se espalha para a planta do pé. E como está mesmo ali ao pé do bordo do esporão, se nós operamos nesta zona, há o risco desse rolo vasculonervoso poder ser lesionado. E se isso acontece, o que é que pode acontecer? O doente pode ficar com uma dor permanente no calcanhar, ou, pelo contrário, pode ficar com uma anestesia permanente daquela zona do pé. E porquê os instrumentos do túnel do carpo? Porque, repara, o pé não é uma mão atrofiada. A mão é que é um pé modificado. Sabe que se nós pensarmos, digamos, na evolução da espécie humana,
Com certeza que nós começamos por andar com 4 patas assentes no chão como todos os outros animais, e só quando nós adotamos, portanto, a postura ereta, ou seja, na vertical, é que a mão, exatamente, passamos a dar assentos em 2 pés e as mãos passaram a ser não um instrumento primário de carga, mas um utensílio de trabalho. Agora, a anatomia da mão é absolutamente idêntica à do pé. Inclusivamente, os instrumentos que nós utilizamos em muitas cirurgias da mão são exatamente os mesmos que nós utilizamos nas cirurgias do pé. Portanto, é perfeitamente possível, com os mesmos instrumentos, fazer a cirurgia. As mesmas cirurgias. As mesmas cirurgias. Está bem? Pronto. Relativamente a este assunto, sobretudo da cirurgia do pé, eu apenas queria acrescentar algo, porque há uma outra maneira. Eu acho que é importante mencionar este facto, porque sabe que hoje em dia as pessoas pesquisam tudo, vão ao Dr. Google e saem de lá mais bem informadas que o médico. Isso é bom? Olha, eu se quer que lhe diga sinceramente, eu acho que é péssimo. Porque vemos muitas vezes aquilo que não devemos, não é? E depois lá está o tal problema, é que a pessoa vê as coisas, mas não as sabe interpretar, quer dizer, não as sabe enquadrar, digamos, na situação que está presente. E isto muitas vezes leva a muitas desilusões, a muitas discussões, a muitas mal interpretações. É complicado. Chegam muitas vezes os pacientes ao seu consultório já com ideias formadas daquilo que têm, da solução que há para fazer? Cada vez mais, cada vez mais. Precisamente por essa razão, muitas vezes o doente chegou ao meu consultório a dizer-me o que é que eu hei de fazer. Já sabe o que é que tem, já sabe qual é a já solução, sabem tudo. Só pede para o doutor executar, não é? Exatamente, eles já sabem tudo. O que é péssimo. O que muitas vezes é mau. Porque, repara, quer dizer, há vários fatores que as pessoas não têm em consideração. Olha, e um deles que não é mesmo nada simpático nem agradável de falar, mas que é a realidade, é que sabe que muitas vezes muitos desses filmes, quer dizer, são feitos naturalmente, não digamos no hospital regional ali da vila ao lado, mas são feitos em grandes institutos, habitualmente americanos ou ingleses ou alemães, portanto hospitais de ponta, de referência, não é? Que são pessoas que têm, digamos, meios que muitas vezes não estão à nossa disposição. E acontece que é engraçado que muitas vezes as pessoas veem essas técnicas, mas não se perguntam habitualmente uma coisa muito importante, que é quanto é que aquilo tudo custa. Precisamente. Está a ver a ideia? Pronto. De maneira que muitas vezes as pessoas, isto é quase como uma pessoa ver um Ferrari, digamos, no reclame da televisão e depois vir ao stand de automóveis e querer comprar o Ferrari, mas pelo preço de um Fiat. Certo. De maneira que muitas vezes as coisas não, como compreende, não funcionam bem. Pronto, e isso muitas vezes leva a problemas e, digamos, a situações um pouco delicadas, porque isto é um bocado difícil de explicar às pessoas, sobretudo porque as pessoas não querem entender este tipo de situações. Precisamente não querem entender. Não querem entender. Precisamente. Doutor, a questão do esporão, tem mais alguma coisa a acrescentar? Olha, eu muito sinceramente não sei qual é o tempo que ainda temos disponível. Ainda temos mais 5 minutos. Mas eu estava a dizer que a propósito do calcânio, dizia eu, porque realmente as pessoas têm o hábito de explorar, eu quero dizer que há outra maneira de fazer esta cirurgia, também por uma mini incisão, que é uma técnica mini-invasiva que foi desenvolvida por um médico espanhol, que é o Dr. Mariano de Prado. O Dr. Mariano de Prado é andaluz, trabalha em Múrcia. E eu penso que, olha, já que falámos dos americanos, sabe que eu acho que o Dr. Mariano de Prado tem um defeito que também é comum ao Dr. Dinis Carmo. E não é o facto de ser baixinho, porque ele, apesar de não ser alto, mesmo assim consegue ter mais uns centímetros do que eu. O problema é que ele não é americano. E ele, se em vez de trabalhar em Múrcia, lá está, se ele trabalhasse em Washington ou se trabalhasse em Los Angeles, eu tenho a certeza absoluta que ele teria muito mais reconhecimento a nível internacional do que aquilo que, apesar de tudo, já tem, nomeadamente a nível da Europa e dos países de língua latina. E ele faz esta operação, exerce do esporão, portanto, com uma incisão também muito pequena, se calhar até ainda mais pequena do que aquela que eu faço, e com uma broca própria. O que, evidentemente, que é uma ótima técnica. Agora, infelizmente, esta técnica tem dois defeitos. Ou digamos que tem, já que estamos a falar do pé, tem 2 calcanhares daqueles. Um deles é, digamos, a dificuldade técnica. Porque, embora isto pareça à primeira vista uma coisa extremamente simples de fazer, é fazer um buraquinho, pegar na broca e brocar-os para fora,
Portanto, a verdade é que não só esta técnica, mas a grande maioria das técnicas mini-invasivas necessitam de muita experiência e para se ter muita experiência é preciso operar muito. E aqui entra, digamos, o segundo calcanhar de Aquiles desta técnica. É que, como realmente os orifícios são mínimos, para nós vermos aquilo que estamos a fazer, nós temos necessidade de utilizar de maneira contínua, ou pelo menos muito frequente, o raio-x. Um aparelho chamado intensificador de imagens. E, portanto, a quantidade de radiações que o doente pode levar, mas sobretudo a que o médico está sujeito... Num curto espaço de tempo, não é? Não num curto espaço de tempo, mas o problema é que a radiação acumula. Isto é um fenómeno que ainda hoje não sabem a explicação e não sabem muito bem como é que isso funciona, mas aquilo que nós sabemos é que a radiação que nós vamos levando no corpo ao longo do tempo acumula. Não desaparece. E, portanto, ao fim de alguns anos, pode ser significativo se é uma pessoa que está constantemente sujeita a essas radiações, não é? Por isso é que os técnicos e os profissionais usam aventais, usam medidores de radiação e por aí fora. E isso realmente é um problema da técnica, até porque o ideal seria utilizar um mini intensificador de imagens, que é um aparelho pequenino, que tem um braço também pequenino, e o que o torna ideal para a cirurgia da mão e do pé. Só que, infelizmente, e lá está, nós há bocado falamos das clínicas de topo, este aparelho não está presente na grande maioria dos nossos hospitais e também mesmo nas nossas clínicas privadas. Porquê? Porque ele é um aparelho muito caro, podemos estar a falar facilmente na casa dos 50 mil euros. E como só serve para fazer... significativo. E como realmente ele tem essa limitação devido ao seu tamanho, apenas é possível ser utilizado na mão e do pé, acontece que a maioria das clínicas ou dos hospitais preferem utilizar, digamos, os intensificadores de imagem normais, que são muito maiores, e que esses estão presentes em todos os blocos onde se faz ortopedia, porque são absolutamente essenciais para coisas como sejam tão frequentes, como sejam a fratura do colo do fémur, cirurgias da coluna e por aí fora. Só que o problema desses aparelhos é que eles utilizam 10 vezes mais radiação do que o mini, não é? Portanto, isto é algo que, evidentemente, se não é uma preocupação primária do doente, tem de ser uma preocupação do profissional, e porque, embora o problema fundamentalmente seja dele, eu também não me parece que seja grande ideia os médicos adoecerem para tratarem os doentes. Nem convém. Nem convém. Para terminar, queria apenas deixar uma boa notícia, uma mensagem para casa. A boa notícia é que há aqui uma forma de tratamento muito simples que ainda nós falámos e que eu, de propósito, reservei para o fim. É que, repara, as dores na planta do pé, assim, muito rapidamente podem se classificar em dois tipos, que são aquelas que são espalhadas, que atingem praticamente toda a planta do pé, mas, em alguns casos, elas são muito limitadas, quer dizer, são de tal ordem que o doente muitas vezes chega ao consultório e até só com um dedo consegue dizer, olha, doutor, onde me dói é aqui, está a ver? É mesmo aqui que me dói, é mesmo neste ponto, eu quando carrego. Quer dizer, é mesmo aqui que me dói. E se o doente sofre desta dor muito intensa, mas muito bem localizada, com uma simples infiltração, tal como acontece, e nós já aqui falámos no tema de saúde, nas tendinites agudas do ombro, nas epicondilites do cotovelo, o doente arrisca-se com uma simples injeção a ficar curado. O que naturalmente é uma forma de tratamento muito agradável, porque é muito rápida, é muito eficaz e é muito barata. E, finalmente, para terminar a mensagem para casa, eu gostaria de terminar conforme eu comecei e que era realmente aconselhar às pessoas quando necessitam de ir ao médico, antes de procurarem as máquinas mais novas, procurarem os clínicos mais experientes. Um bom especialista, que é sempre fundamental. Doutor, muito obrigada por mais um programa. O Tempo de Saúde está de volta para a semana, não serei eu certamente, já estará a nossa Fátima, mas até para a semana. Foi um prazer estar consigo, até para a semana. Muito obrigada, doutor. Tenha agora um bom fim de semana. Quanto a si que está desse lado, tenha também um excelente fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.